Olá, paz do Senhor Jesus. Mais um dia o Senhor nos deu. Mais uma oportunidade de começar, recomeçar, de continuar. Não sei qual fase que você está. Eu não sei qual estação da sua vida você está. Mas em todas elas, a gente necessita permanecer, a gente precisa continuar. E muitas das vezes, no processo, a gente vai recomeçar. E falando de estações, a gente sabe que a estação mudou, né? A estação mudou, estamos aí no inverno. E muitas das vezes na nossa vida a estação muda. Como que a gente sabe em qual estação nós estamos? Nós temos que observar, né? E olhar bem para as estações da nossa vida e identificar o período que nós estamos. Quando a gente consegue identificar esse período, a gente consegue avançar, né? Ir bem além, porque vamos saber trabalhar. Um exemplo, a gente sabe perfeitamente quando é inverno. Então, quando é inverno, nós precisamos nos agasalhar, nós precisamos tomar bastante vitamina C. A gente sabe o que nós precisamos fazer para aquela estação. Quando está chegando ali a primavera, da mesma forma, o verão, a gente sabe como se vestir, como se comportar, como se adequar em cada estação do ano. E a gente sabe quando ela vira, não só mesmo pela data, mas pelo clima. E nós também temos que, no espírito, né, identificar as estações que estamos vivendo, para saber as roupas, as ferramentas corretas que iremos usá-las para poder continuar, para permanecer, para construir, para florir, para se agasalhar. Talvez eu trago com o agasalho, sabe, uma força maior, uma busca maior, dias intensos, de batalhas intensas. Então a gente precisa entender quais estações que estamos andando com o Senhor. E hoje eu quero falar sobre algo que nos paralisa muito. Nos paralisa, nos atrasa. Desculpa, né, a voz. Como deve ter percebido, eu voltei a ficar resfriada, estou melhorando agora. Mas seguimos firme, fazendo aquilo que o Senhor tem nos chamado, seguido porque faz parte da estação, faz parte do clima, faz parte do tempo. Desculpa aí a vozinha, mas que você seja edificado, cheio, né, daquilo que o Senhor tem para te dizer. E uma das coisas, como eu estava falando, que nos paralisa muito, é o medo. A opressão, os desafios diários que acontecem na nossa vida. E não precisa ser desafios grandes. Todos os desafios que vêm, ainda mais se você estiver num tempo que não estiver muito preparado, você acaba, sabe, achando que não vai conseguir, achando que não vai dar conta. Então eu quero falar sobre o medo. Ele não só te paralisa, mas o medo ele também te distrai. E às vezes a gente precisa ser relembrado para que fomos chamados. A gente precisa trazer à memória, né, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que Ele espera de nós, para a gente não ficar parado, a gente não se distrair. Eu quero ler um texto com você que é Paulo. Paulo lembrando, recordando a Timóteo. Tá lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo, eu quero ler o 5, o 6 e o 7, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou convencido de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertais o dom de Deus que está em ti pela imposição de mãos. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. A fé. O que nos move é a nossa fé. E o medo, ele quer tirar a nossa sanidade. O medo, ele quer tirar o nosso raciocínio, a nossa visão espiritual. Ele quer tirar a nossa visão de Cristo, que sabemos que Ele é poderoso para fazer.
Então, quando as coisas acontecem ao nosso redor, começam muitas coisas dando errado, ciclos que se repetem, guerras que parece que você nunca tá vencendo, coisas que parece que sempre vai ser a mesma, passa anos e sai ano e parece que sempre vai ser aquilo ali, e aquilo ali vai te cansando, aquilo ali vai querendo te paralisar, e vem o medo de, e se não foi Deus, ou se não vai ser, ou se ele nunca vai realizar. A incredulidade, ela é o combustível do medo. A incredulidade, ela vem porque ela vai te dando, vai aguçando ainda mais o medo, porque você começa a deixar de crer, aí como você não está crendo, o medo vai crescendo e a cada dia mais vai te paralisando. E o que tem de fazer quando você está com medo? A você se distrair. Muitas das vezes, quando a gente está com medo, a gente procura se distrair porque a gente não quer enfrentar aquilo que está nos causando medo. Então, quando a gente não quer enfrentar, a gente procura coisas para se distrair. Mas deixa eu te falar, tem guerras que você não pode se distrair. Tem guerras que você não pode ficar desapercebido. Você não pode ir buscar em outras coisas, não. Tem que estar ali. Você tem que observar o seu inimigo. E você tem que ir de encontro dele. Uma das passagens que me faz lembrar muito o espírito de ousadia, como Paulo vai dizendo aqui no versículo 7. Porque o espírito, Deus não nos deu um espírito de medo, mas o mais de poder e de amor e de uma mente sã. E poder, um espírito de ousadia. Quando a gente vê o cenário descrito lá em Samuel, quando o Saul, ele tá amedrontado, ele tá com medo do Golias, que o Golias era muito grande. A gente olha aquele cenário que, conforme ele tá com medo, todo o exército dele estava com medo, tava todo mundo amedrontado por palavras lançadas pelo Golias. Golias, ele não tinha nem avançado, ele não tinha nem tocado com um dedo, mas a palavra de Golias estava paralisando todo o exército. E as palavras do acusador sobre a sua mente, as palavras de Satanás, a palavra das vezes das pessoas ao seu lado dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer, ou então das cobranças, as palavras te paralisa, te amedronta. Mas deixa eu te mostrar um detalhe. Por que Saul estava com medo? Porque a palavra diz que o Espírito do Senhor já tinha saído de Saul. E quando o Espírito sai, o nosso filho. E nós tememos. Nós somos pequenos, nós temos medo, nós sabemos que não somos capazes. Mas no cenário entra Davi. E quando Davi ele entra nesse cenário, Davi, né, um jovem, mas a palavra diz que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Então o Espírito que estava sobre Davi, ele era um espírito de ousadia. Davi, ele não olhou para Golias, ele não olhou para as palavras de Golias, ele olhou o cenário e falou: O meu Senhor garante a vitória. O meu Senhor, porque o espírito que estava nele. E hoje, o que. Verônica, tá falando, tá? Onde você quer chegar? O que eu quero chegar é onde o Espírito Santo quer chegar na minha e na sua vida. É recordar a nossa fé. É recordar a fé que te trouxe até onde você está. Em quem você estava tendo fé até agora. Não era no Senhor. Então eu tô te recordando, o Senhor continua sendo valente. Ele continua sendo vitorioso. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo justo. Ele continua fazendo. E ele vai realizar no tempo certo aquilo que ele prometeu para sua vida. Muitas das vezes é falta de posicionamento nosso. Muitas das vezes a gente ficar como Saul ficou olhando para as palavras do Golias e não se movendo. E não agindo. Diante tem alguns adversários. Tem algumas batalhas que o Senhor vai te dar discernimento de se calar. Tem algumas batalhas que Ele vai te dar discernimento de como agir e agir de uma forma talvez pacífica. Mas em outras, você vai ter que pegar sua funda, suas pedras e ir pra cima do gigante.
O que significa avançar diante do teu gigante? O que é não ser pacífico? Seja agressiva na oração. Seja agressiva no jejum. Agressiva como? Eu vou brigar com Deus, gritar com Deus, mandar em Deus? Não. Ore mais. Clame mais. Declare mais palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o cenário que está te amedrontando. Jejue por isso. Use as armas, as ferramentas que o Senhor tem te dado, mas não fique paralisado, distraída, fingindo que o gigante não está ali porque ele só vai crescer mais. E pode ser perigoso, porque pode chegar um tempo que ele pode te vencer. Então se levante hoje. Chegue no cenário, como Davi, falando: quem é esse incircunciso que tenta contra o exército do meu Senhor? Quem é esse incircunciso que se levanta contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha vida, contra o meu ministério, contra aquilo que o Senhor tem me prometido? O Senhor já venceu a batalha. Ele só quer que você reaja. Ele só quer que você haja. Ele só quer que você demonstre com as suas atitudes que você crê que Ele faz. Então, o que eu entendo que o medo quer fazer? Porque quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. O medo, ele quer roubar a nossa confiança, a nossa coragem, né? A nossa ousadia no Senhor, a nosso amor, a nossa esperança nele. O amor por ele e pelas pessoas, ele quer roubar a nossa mente. Ele não quer deixar a minha e a sua mente sã, porque ela sã, ela sabe quem ela tem crido, ela não está distraída, ela sã, ela está ali agindo. Mas quando ele atua na nossa mente, com palavras que vai trazer um medo, que vai gerar uma inclinação para a incredulidade, que vai te paralisar ou te fazer distrair, cuidado com a distração. Ai, tá tão difícil que hoje eu prefiro ficar aqui na cama. Ai, tá tão difícil que hoje eu prefiro ficar aqui só, sei lá, comendo um sorvete, comendo chocolate, olhando. Ai, tá tão difícil. Levanta, faz, mesmo sendo difícil. Age mesmo sendo difícil. Concentre-se mesmo sendo difícil. Ainda que a circunstância queira te paralisar, continua no alvo que é Cristo e naquilo que Ele tem para você. Então, o espírito que o Senhor te dá é um espírito de ousadia, espírito de amor, que te dá uma mente sã. Se a sua mente não está sã, se a sua mente está atribulada, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu Pai em secreto. E pede: Senhor, me socorre aqui. Eu repreendo toda ação que não é sua, porque não é isso que habita, não é isso que acontece aonde o Senhor habita. A mente que o Senhor habita, ela é sã, ela é consciente e ela tem ousadia no espírito. Ela não fica paralisada, amedrontada diante das adversidades, mas ela consegue olhar e ver algo para se fazer, nem que seja o clamor, nem que você precisa orar constantemente, mas não para. Não é um espírito de covardia, de distração, não é um espírito de medo que o Senhor é. O espírito do Senhor é ousadia, é amor, é uma mente sã. Então repreende tudo que não é, tudo que não comunica isso. Hoje o Espírito Santo ele me trouxe para nos lembrar, para me lembrar também em quem eu tenho tido a minha fé, aonde que eu estou crendo, quem eu estou crendo, quem você está crendo. Vamos continuar, vamos guerrear, vamos orar mais, jejuar, buscar na presença do Senhor e vencer os nossos adversários sem distração. Essa é a palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Essa é a palavra que o Senhor tem nos comunicado hoje. Talvez esteja diferente um pouquinho, né? A forma de falar, mas é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Ele nos deu um espírito de ousadia, de amor e uma mente sã. Vamos viver aquilo que Ele tem para mim e para você?
Então, se tá prostrado, se levanta. Se tava com medo, lança fora o medo. Se tava distraído, agora é hora de voltar, de focar e vencer esse gigante. Fica com Deus, seu dia abençoado. Em nome de Jesus.